Olá, falhas humanas. Como você deve saber, o que mais tem nesse jogo morfético chamado Brawl Stars é gente duvidosa e brawler mítico. Essas são sem dúvidas as duas coisas que não estão em falta nesse jogo, juntamente dos pontos de poder. Esses daí também estão em abundância. Então, devido a isso, hoje nós teremos a missão de reorganizar a raridade de certos brawlers, e por que não de criar novas raridades, não é mesmo? Mas sossega aí que já já a gente descobre se isso será necessário. De toda forma, se tu gostou da ideia, sente-se de maneira bem confortável, pois isso será satisfatório e necessário. Meu pau te come dentro do aquário. Vambora. Gostaria de avisar que, por mais que eu tenha mencionado na introdução, eu não irei estar me limitando apenas aos brawlers míticos. Eu vou pegar todos os quase 100 bonecos desse jogo e julgar sua raridade com base no que eu acho que faz sentido. Não farei com todos, obviamente, porque tem alguns que sinceramente tá bom como está. Sendo assim, vamos começar com a raridade épica, em que eu subirei a raridade de um brawler e descerei a de outro, já que nenhum brawler de raridade inferior a essa deveria ser mudado. E o que eu descerei deixará a grande base de haters dela bem feliz. Eu, se fosse dono da Supercell, desceria, ou como vou chamar aqui nesse vídeo, rebaixaria a pérola de uma brawler épica para uma super rara. Acredito que a raridade dos brawlers é baseada e decidida a partir do que ele pode fazer. Eu sinceramente às vezes tenho dúvida se é isso mesmo, até porque essa empresa é bem pouco confiável. Então essa será a métrica que estarei utilizando aqui, além da minha opinião, obviamente. Logo, quais são as coisas que a pérola oferece para nós? Tiro e explosão, apenas isso. A Impancham, mas e o medidor de calor? Eu levei isso em conta, campeão. Numa partida de 3v3, que é a maioridade desse jogo, você vai estar atirando bastante, até porque ela tem uma distância considerável. Logo, essa mecânica de calor serve mais como um trocadilho de olha só, ela é um forno hahaha do que realmente uma mecânica útil para brawler. Além do mais, sendo uma brawler super rara, ela se igualaria a alguns. Um suporte que tem poder de escudo, que com certeza é mais útil do que esse diabo de calor, que na maioria das vezes estará abaixo, ou seja, podemos concluir que muito provavelmente tá faltando fogo nesse. Os ataques básicos dela são, como o nome já diz, bem básico, e a explosão pode ser útil, mas sinceramente é algo bem feijão com arroz. Logo, eu acredito que ela ser super rara seria bem mais interessante, e lógico, ela tem um kit sem nada muito, meu Deus, então não acho que estou dizendo algum absurdo. Épico pra ela não é uma raridade mentirosa, mas super raro faz mais sentido, até porque convenhamos que a Supercell só não lança mais brawler super raro por frescurinha, né? Então tá, aqui tô fazendo o que vocês não têm coragem, empresa medíocre. Como segundo e último brawler épico que estarei mudando a raridade, a gente vai ter o Shade, que estará subindo uma raridade e indo pra mítico. Na métrica de o que o brawler faz, esse sujeito se dá muito bem. Sendo sincero, eu nunca entendi por que dele ser épico. O cara tem um ataque legal que pode dar um dano sincero. Esse mesmo ataque atravessa paredes, e ao mesmo tempo ele é o único brawler que consegue atravessar paredes. Não só isso, quanto mais supers consecutivos ele lança, mais parece que esse fantasma tá com um nitro enfiado no... Olha a velocidade disso, moleque. Com certeza ele é um rachador. Ei, você é um rachador! Além do fato de que ele anda na água, tem isso também. E ao mesmo tempo o camarada carrega o super se estiver perto dos aliados, ou é dos inimigos, eu realmente não sei. Deixa que o Pancham da edição fala com mais propriedade. Então ele não só faz muita coisa, como ele faz coisas bem interessantes. Só o fato dele atravessar parede pra mim já deixaria ele como mítico, mas ele tem mais outras coisas além disso, então ele é um brawler bem, entre aspas, completo. Sinceramente, às vezes eu me pergunto se ele não é um brawler lendário. Vocês acham que ele compensa ser lendário? Eu acho que não sei porquê, mas acho que ele não combina com tal raridade. Sendo assim, é hora de criar o que a Supercell deveria ter feito ao invés de lançar a case, uma nova raridade entre a mítica e a lendária. Ou seja, estarei me corrigindo, não vou subir o Shade de épico para mítico, e sim de épico para supremo, a nova raridade que estarei criando para esse vídeo. Acho um nome bem bacana, e que combina com essa ocasião. Ficarão aqui brawlers que eu acho que são algo grande, mas não ao ponto de serem lendários, e o Shade é um exemplo disso. É um personagem único com boas habilidades e que faz muita coisa. Sendo sincero, a personalidade e aparência dele eu acho que não combina tanto assim, mas na nossa cartilha isso não será levado em conta. Logo, todo o resto me faz ter de criar uma nova raridade a esse ponto. Então conheçam a raridade suprema, e que, por com todo respeito, o bagulho simples demais. Supercell parece que complica o básico. Inclusive isso ficaria mais ou menos assim na tela de seleção do brawler, pra vocês terem uma ideia. Ai, agora eu queria que isso realmente tivesse no jogo, seria brabo demais. E pra quem tá se perguntando, os brawlers supremos custarão a bagatela de 2.700 vales, que é quase um meio termo entre o que custa um boneco mítico e um lendário. Tem que ser assim pra ser justo, né? Tá ligado? Agora vamos falar de fato dos brawlers míticos, que são bastante, em Nossa Senhora. É quase uma árvore genealógica de tanta criatura envolvida, mas não tem jeito, eu vou ter de rebaixar ele. Como dono ilusório da Supercell, nesse vídeo eu rebaixaria o Bans pra raridade épica. Pode até ser que na época do seu lançamento ele tenha uma mecânica maneira e tal, mas me responde uma parada, amigo, a gente tá na época de lançamento dele, exatamente. A gente
realmente não tá. Atualmente temos brawlers na raridade que são mais interessantes do que esse sujeito. Vamos à nossa métrica padrão. O ataque básico dele é básico, realmente tenho de dar o braço a torcer, às vezes essa empresa é realmente certeira e direta nos nomes, parabéns por isso. Já seu super é algo que pode ser usado tanto para locomoção, uma bem paia por sinal, como para stunar e facilitar a eliminação de brawlers oponentes. Claro que para um algoz isso é bom, não vamos fingir que não, mas de toda forma isso não é algo que ao meu ver justifique sua permanência como mítico. Ele tem um atributo que é o de ganhar a super passivamente perto de oponentes, atributo esse que o Shade também tem. Aliás, esse é provavelmente o principal motivo para ele ter sido lançado como um brawler mítico. Posso estar falando merda, mas ele foi o primeiro a ter isso e é uma ideia boa. Pena que atualmente temos brawlers que fazem isso também, logo já se foi o tempo, né? Claro que para a história do jogo isso foi importante, ele fez outros brawlers terem isso, mas o que é antigo tem que ficar para trás. Isso se aplica tanto ao jogo como na vida real, então esqueça seu ex de merda. Se ele é ex é porque tem motivo, né, meu ou minha compatriota? Da mesma maneira que eu estou rebaixando esse brawler, você tem de rebaixar ele a nada mais que um capítulo que já passou. Siga em frente que vai dar certo. Um beijo do champão na sua testa. Mas por todos esses fatores o Bans será rebaixado no meu mandato como dono desse jogo. Perdão a todos os main dele. Na verdade, perdão é o cara. Até vocês têm de aceitar que atualmente isso é algo que faz sentido. Pô, vai dizer que não. A seguir irei falar de outro rebaixamento de novo. Tá parecendo o Vasco. Ai como a vida é triste. Mas vamos falar de coisa boa, que no caso é ver essa brawler sofrer. Eu sem sombra de dúvidas desceria a Lily de uma brawler mítica para uma brawler épica. Sendo bem sincero com vocês, essa é, pelo menos dos que eu lembro de cabeça, o brawler mítico com menos cara de mítico. Por mim ela seria épica desde o lançamento. Até porque veja só, ataque básico é pífio e deprimente. Isso que no lançamento era só uma barrinha de ataque, olha só que coisa triste. Cadê a Lily Calypse? Cadê a Apocalipse? Ó, esse aqui foi bom, hein? Fala se não fui genial nessa tirada, nessa sacada aí. Que gameplay lenta. Que ideia foi essa de um assassino que tem só um tiro? Que foi um maldito que teve essa ideia? No Super é um TP. E é isso daí, me surpreende a Supercell lançar o kit mais básico possível para um brawler e ter achado uma boa ideia. Lançar isso como um brawler mítico, os caras têm uma audácia impressionante. A Impancham, mas ela vai pra outra dimensão. Grande merda, faz isso por 3 segundos, sendo que na maioria das vezes tu vai usar isso pra fugir. Também tem como fazer isso numa hipercarga que lançou semanas atrás, e que boa sorte pra conseguir pegar isso, hein? Tu vai precisar de muita. Todos os quesitos dessa brawler cheiram a brawler épica. Sinceramente, a Supercell ter posto essa barata cebosa como mítica é uma cachorragem muito grande. Nossa, mas é o rebaixo. Essa sujeita pra épica sem menor pingo de remorso ou pena. Todo castigo pra essa brawler é pouca boneca sonífera do caralho. Rapaziada, agora deixando de lado as ofensas a gente que nem existe, eu queria debater com vocês. Pra mim a Lily é a única que deveria descer de raridade de todos os brawlers míticos. Porém tem alguns que eu fico em dúvida se realmente mereciam ter essa raridade, principalmente levando em conta o momento atual do Brawl. Então, tendo em vista isso, eu decidi não só criar uma raridade, mas sim duas. Essa no caso ficará acima da épica e consequentemente abaixo da raridade mítica, será entre elas, sabe? A Impancham, mas aí tu não acha que ficaria raridade demais? Pô, amigão, sendo sincero contigo, eu acho sim. Porém já tem um tempo que a Supercell adotou isso de um brawler por mês. Logo são 11 brawlers por ano. Digo 11 porque todo ano terá um ultra lendário. Logo é um sujeito a menos pra essas raridades. Pode ir apagando seu texto me chamando de burro. A gente já tá com quase 100 bonecos nesse jogo, então pô, eu acho que criar duas novas raridades dessa maneira é bom pro jogo e com certeza é mais lógico e útil do que criar algo acima de lendário. Aí na moral, Supercell vão se fuder. Então eu farei o seguinte, eu vou deixar que vocês aí nos comentários comentem quais brawlers míticos deveriam descer pra essa nova raridade. Eu estarei mencionando alguns aqui sem me aprofundar muito, estarei deixando isso pra vocês, pois tô realmente em dúvida do que fazer, belezinha? Então sem mais delongas, o Eugênio será um dos brawlers que pra mim seriam gentilmente e com todo o respeito do mundo rebaixados pra raridade heróica, que novamente ficaria entre a mítica e a épica, pois eu, como mencionei, fico em dúvida de que brawlers rebaixar, mas eu, como dono provisório da Supercell nesse vídeo, não posso ter incertezas. Eu tenho é que fazer e fechou. O Eugênio tem um ataque bem legal e tals, mas um puxão pro Brawl atual me parece algo um pouquinho ultrapassado, com perdão da palavra. É algo útil, claro que é, mas tendo em vista o jogo como é hoje, pra mim cabe um rebaixamento. Ele ainda seria um brawler bem único e interessante, mas como minha função é corrigir a anotação que a Supercell fez, eu teria de fazer isso. Perdão aos main, ao gênio de plantão, juro que não tô fazendo isso por mal.
Meu pau te come de maneira animal. Outra que eu também desceria gentilmente pra nova raridade heróica é a Janete. Tenho muito respeito por ela e tal aquela coisa toda, mas minha função é uma só, então irei executar ela. No caso me refiro à função e não a Brawler, belezinha rapaziada, podem ficar tranquilos. Eu boto ela nessa raridade, porque apesar do seu ataque e super serem interessantes, eu acho que rebaixar não é o pior dos mundos. Acho que faz sentido. Se vocês aí que são mains desses Brawlers estão achando ruim ou se sentindo ofendidos com o que eu estou fazendo, primeiramente problema seu, mas ao invés de ver problema nisso, pense que com isso será mais fácil de liberar seu Brawler amado, já que custará menos vales por essa. Você não esperava, né? Acho a Janete uma Brawler legal e tal, mas rebaixar ela é uma ideia boa na minha opinião de presidente desse jogo, e que com certeza fazer isso me garantirá a demissão assim que eu terminar esse vídeo. Mas eu saio de cabeça erguida e com os 3 pontos por ter feito o meu objetivo. Outro que eu desceria e colocaria como um Brawler heróico é o Otis. Brawler muito simpático, fofo, gosto demais do Otis. Porém a sua habilidade de incapacitar os Brawlers adversários é legal, mas não é tudo isso, pelo menos não no momento do jogo. Ele não tem nenhum atributo, o ataque básico dele é definitivamente básico, então acho que por ele mais abaixo não é nenhum crime. Talvez seja até bom pra ele se você pensar um pouco, coisa que talvez eu não esteja fazendo direito, vou mentir não. Pra fechar os rebaixamentos pra essa nova raridade nós teremos a Charlie. Mesma coisa do Otis, basicamente, ataque básico ok, e um super que é interessante, mas tendo em vista essa nova raridade, talvez seja bom descer um pouco. Fora que é uma super que dependendo da situação, nem vai ser tão chata assim, eles podem tirar quando bem entendem, então pra mim faz sentido. Fora que estranhamente heróico é um nome que combina pra essa Brawler. Fala tu. Aí em Panchamp tô achando que desceu muitos poucos Brawlers, tem que ter pelo menos mais um. Quer mais um? Então toma. Mo também vai descer. Sendo sincero, nem eu concordo muito com a minha opinião, mas ele tem um ataque básico meio inconsistente e esquisito. A sua super é basicamente o que a Bonnie faz, só que pior talvez, já que nesse caso, ele afasta os adversários justamente quando seu ataque fica curto, então é estranho. Deixar ele como mítico é ok pra mim, mas rebaixar também faz sentido na minha cabeça. Tô maluco ou não tô maluco? Me diz você aí nos comentários. Tá falando merda, tá vendo? E aproveitar que a gente tá falando da raridade heróica, por que não já não subir alguns Brawlers épicos pra ela, não é mesmo? O primeiro que eu subiria de épico pra heróico é o Ash. Pra mim ele tem uma mecânica bem única e interessante. Pode não ser o Brawler mais forte de todos e tals, mas pra mim ele merece subir de raridade por conta da sua exclusividade e mecânica única e realmente interessante. Fora que vamos combinar que o bichinho merece um pouco de carinho, né? Tá necessitado, coitado. Tá parecendo até esse senhor que vos fala. A mesma linha de raciocínio eu subiria o Sam pra heróico. O caso dele é basicamente o mesmo que falei pro Ash. Mecânica única e interessante que pra mim compensa ele ter esse preço a mais. Assim como a lixeira, ele não é o mais forte e usado de todos, mas também tem uma mecânica interessante. Fora que também tá necessitado de carinho, então por todos os fatores ele seria outro Brawler heróico na minha opinião. A diferença é que nesse caso o elemento tá precisando de carinho e de cabelo. Coitado bicho, tem um aeroporto de mosquito na cabeça. Pra finalizar os épicos de uma vez, eu subiria o Belry pra essa nova raridade também. Aqui eu acho que nem todos concordarão comigo, mas na minha cabeça faz muito sentido. Ele é um lançador que tem um projeto bem demorado e uma cura maravilhosa. Não é o Brawler mais complexo do mundo, mas o seu kit é bem interessante pra mim ao ponto de ser promovido. Não ironicamente, se uma raridade assim existisse eu iria achar justíssimo esse cavalo. Estar nela pra mim faz todo sentido do mundo. No caso, se tudo isso que eu falei fosse ao jogo realmente, essa nova raridade ficaria algo mais ou menos assim em tela. Me diz aí se tu gostou ou acha justo. Se qualquer uma das duas respostas for não, então levanta as mãos pro céu e grita glória por eu não ser dono dessa empresa desgraçada. E pra quem se pergunta, cada Brawler heróico custaria 1.400 vales, que novamente é um meio termo entre uma raridade e outra. Não tem jeito rapaziada, a média é a solução pra todos os problemas do mundo, aprende aí Supercell. Agora sim, antes da gente ir pro último tópico da raridade mítica, acho justo a gente subir alguns Brawlers pra nova raridade suprema, onde até o momento só temos o Shade nela. E se você estiver meio perdido nesse sobe e desce desgraçado, não se preocupa, que eu vou no final do vídeo falar todas as raridades e quais Brawlers ficaram em cada uma, então segura o toco. Mas agora sim vamos subir Brawlers míticos para supremos. Começando, o primeiro que eu faria isso seria o Luke. Pra mim merece bastante essa raridade mais alta. O camarada tem uma mecânica de congelamento que é única e muito interessante. É recompensador você ser bom com ele. Além disso, seu super tem um controle muito interessante que novamente se complementa com essa mecânica. Não ironicamente, se uma raridade assim existisse, eu acho que o Lu seria a
verdadeira definição dela. Um brawler muito interessante e que seria maneiro de se ter esse apreço a mais. Sou fechadão com você, mano Lu. Outro brawler que pra mim faria muito sentido ter sua raridade aumentada de mítico pra supremo seria o RT, um tiro que marca dá um dano bom. Se divide em dois podendo marcar dois lugares diferentes do mapa, recompensador de saber jogar. E novamente mais dano desgraçado. Um brawler bem completo e interessante que novamente é a cara de uma raridade assim pra mim. Talvez o meu clubismo tenha falado demais nesse tópico. Não vou mentir, mas não acho nenhum absurdo ele estar aqui. Brawler bom, forte, interessante, muito carismático, que esbanja personalidade e que pode confirmar pra gente que o El Primo possui uma bela calvície. Depois desses pontos fortíssimos eu não preciso falar mais nada. Agora falando sério aqui, se algum de vocês discordar do nome que falarei a seguir, eu não vou achar errado não, mas enfim, eu subiria a raridade da Melody, se sendo bem sincero com vocês, pois ela é uma brawler com uma mecânica bem interessante e nova, além do fato que esses 3 dashes têm uma distância tão boa que a menina pode parar lá no Amapá se ela quiser. Dashes esses que combam muito bem com suas notas. Ela é uma brawler bem diferente e interessante que aos meus olhos merece ter esse charmezinho a mais. Mas novamente, se alguém discordar desse ponto eu entenderia perfeitamente. Falarei já na sequência de outro nome que em caso de discordância eu olharia pra pessoa e falaria: tá bom irmão, tu não tá errado não, mas eu subiria o Oli pra nova raridade suprema. Sinceramente a sua gameplay não tem nada de muito grande, nada muito alto e geometria. Como que isso aqui é jogável, mas ainda assim o fato dele controlar oponentes é algo que ao meu ver é bastante interessante. Fora que o Oli é um brawler muito foda e estiloso, né? Vai dizer que o molho desse camarada não pode ser levado em conta nesse caso. Pô, não tem jeito, esse sujeito é brabo demais, eu deixaria ele namorar com a minha filha. E se ele tiver achando pouco eu me ofereceria também, não perderia por nada essa oportunidade de ouro. Pra finalizar de vez todos os atuais brawlers supremos, nós teremos o Finks, que eu também subiria. O ataque básico dele é interessante sim, mas o fato dele acelerar os projéteis do seu time e atrasar os do oponente é algo bem único. Na prática talvez não seja a coisa mais espetacular do mundo, mas ainda assim é uma mecânica única e que num todo vale essa raridade a mais. Esse brawler não é um dos meus favoritos, eu tô longe de ser um entusiasta do Finks, mas mexer com o tempo é muito único e não sei se teremos algo semelhante no jogo. Talvez você ache que ele deva permanecer como mítico, mas ao meu ver faz sentido subir ele. Com isso estará aparecendo em vossas telas como mais ou menos ficaria um menu de seleção de brawlers se esses sujeitos que mencionei no decorrer do vídeo tivessem essa raridade que criamos. São poucos comparados com os míticos que temos, mas é só a Supercell ir lançando brawlers voltados pra essa raridade que seria supimpa e já seria muito melhor do que jogar todos como mítico, e é isso. Mas o que nos resta nesse caso é chorar, porque como vocês bem sabem essa raridade não existe. Olha como a vida é deprimente. Triste, não é, pessoal? Mas agora sim, já falamos de um monte de boneco, já fizemos um sobe e desce maluco sem pensamentos perversos em garotinho. Então agora eu vou falar do único personagem que eu subiria da raridade mítica para a lendária. Pra mim não faz sentido nenhum ali não ser uma brawler lendária. É o seguinte, no ataque básico ela dá um dash pra frente. Temos outro brawler mítico que também faz isso. Nesse mesmo ataque ela consegue pular sobre paredes. Brawler se tudo que ela quiser. Na raridade mítica nós temos outro brawler que faz isso. No seu super ela fica parcialmente invisível. Temos um brawler lendário que faz isso. Ela consegue andar sobre as águas. Temos outros brawlers que conseguem fazer isso. E pra finalizar ela tem uma passiva exclusiva de ficar mais rápida. Pô, se isso não é brawler lendária eu sou um tatu bola. A minha época brawler com tudo isso era lendário, pô, só faltou ela falar pra gente onde achar o amor verdadeiro que não mente e demonstra com todo o coração que quer a gente de verdade. Se fizesse isso aí ela teria uma raridade exclusiva acima da ultra lendária. Então absolutamente tudo nessa brawler grita lendário. Não sei o que aconteceu pra ela não ser uma, mas em minha cabeça faz todo sentido do mundo. Não ironicamente, ela é mais complexa do que certos lendários aí que atira, envenena, pula, envenena, atira. Impressionante como eu não consigo passar um vídeo sequer sem farpar algum boneco que eu não gosto. Maluco não sossega nunca. Mas sério, isso aqui é lendário. Supercell pode não ter tido essa coragem, mas eu tenho. E é isso, rapaziada, não sei mais o que falar, mas ali merece muito essa raridade e nenhum de vocês podem discordar de mim. Quer dizer, poder até pode, mas estarão errados. Tô certo da Kebaio. Rapaziada, agora a gente entra numa parte meio chata, os brawlers lendários. Eu sinto que descer qualquer brawler aqui me fará ser violentamente ofendido, principalmente se for alguém da Trindade Intocável. Eu tenho medo dessas ofensas, sendo bem sincero não, porém sendo assim eu irei fazer um outro vídeo no futuro unicamente baseado nessa raridade. Podem esperar que um dia
agora sairá a análise e julgamento totalmente cirúrgica e sem nenhum tipo de medo sobre os brawlers lendários. Aí sim nós vamos saber se eles merecem ou não tal raridade, levando em conta o brawl atual. No mais, vamos agora a como ficaria dividido os brawlers se essas raridades realmente existissem. No caso, teríamos a Shelly como brawler padrão, os raros permaneceriam intactos e os super raros teriam a adição da pérola. Tendo então 11 brawlers, na sequência teríamos os épicos que de 29 brawlers, contando o Trunk, claro, iria para 26. Convenhamos que não mudou nada, mas é porque eu rebaixei o Buzz e a Lily, né, tá ligado? Na sequência teríamos a raridade heróica que possuiria 8 brawlers no total e que seriam lançados, mas depois claramente. Na sequência teríamos os míticos que de 33 brawlers seria para, veja só, 20 brawlers, se eu não estiver contando igual um primata, não é mesmo? Mas estará aparecendo aí na sua tela todos eles bonitinhos, dizendo quais subiram para tal raridade e quais desceram. Logo após teríamos a raridade suprema que teria atualmente 6 brawlers, olha que coisa bela. A raridade lendária teria apenas a adição da Ali, que pra mim faz todo sentido ela estar aqui. E por fim a Kaze, que é, né, fazer o quê? E desse jeito ficariam distribuídos os brawlers do jogo. Se eu fosse presidente dessa bodega. E vocês perceberam que a quantidade de míticos desceu consideravelmente, tornando os épicos a disparada raridade com mais brawlers. Claro que a gente poderia descer 1 ou 2 brawlers de lá pra super raro, mas no geral eu tô contente. Só diminuir os brawlers épicos que lançaram e rapidinho os outros alcançam fé no pai que o inimigo cai. O meu pau de dentro de você não sai. Então é isso, rapaziada, espero que tenha gostado do vídeo. Me sigam lá no Insta, TikTok e Twitter, os arroba estão na descrição juntamente com meu ID no Brawl. Cogitem virar membro, pois vocês estariam me ajudando demasiado. Obrigado por verem isso até aqui e até breve, meus bacanas.